Bem, boa noite. Hoje é mais um dia de reunião de treinamento espiritual e para nós é uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com vocês os conhecimentos de Deus. Bem, nós vamos ver em Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bem, irmãos, nós vamos aprender agora sobre o reino de Deus. Em que consiste o reino de Deus? É um ensinamento bastante exaustivo, portanto, provavelmente também nós vamos ter que estar ensinando sobre isso de 2 ou 3 vezes, só sobre esse assunto, só sobre esse versículo, sobre o domínio de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Aqui está dizendo que o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e o reino de Deus é alegria, ok? O reino aqui, nesse contexto aqui, ele quer dizer domínio. Então, o domínio de Deus aqui a favor dos homens, porque o contexto aqui refere-se a Deus trabalhando a favor do homem. Então, o domínio de Deus a favor do homem é justiça, é paz, é alegria. Então, assim, esse é o domínio de Deus aqui na terra a favor do homem. É impressionante, né? Poderíamos aqui falar sobre, assim, coisas muito além, fora desse contexto, a respeito de reino, né? Política, etc. Mas não, esse texto aqui, ele está nos falando a respeito do grande interesse de Deus. Quer dizer, o domínio dele, o meu reino, o meu domínio, tudo a favor do homem. Gente, não é escravidão, não é uma vida de exaustão, mas é uma vida de justiça, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Contrário de Satanás, quando o Senhor fala assim, Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. Aí ele fala, o meu reino é justiça, é paz e é alegria. Portanto, nós vamos falar hoje somente sobre a justiça, que o assunto é vasto. Bem, o que é justiça? Justiça é fazer prevalecer o direito de um indivíduo. É simples assim. Fazer prevalecer os seus direitos. E o domínio de Deus, a vontade de Deus, o interesse de Deus é que os seus direitos lhes sejam dados. Tá bem? Que coisa impressionante, né? Olha só o interesse de Deus para conosco. O interesse dele é que todos os nossos direitos nos sejam dados. Ou seja, sejamos favorecidos com os nossos direitos. Bem, em primeiro lugar, como poderemos alcançar a justiça de Deus? Desde o princípio aqui, né, dos nossos estudos, eu tenho falado para vocês que o reino de Deus, ele tem que ser conquistado. Não é nos dado assim de mão beijada, de graça. Ó, eu prometi, toma. Não, nós temos que avançar, tomar posse daquilo que é de nosso direito. Tá certo? Então, gente, a justiça de Deus também é da mesma forma, né? Para que alcançamos a justiça de Deus, precisamos conquistar a justiça de Deus. Gente, eu estou olhando para vocês aqui assim, tá? Eu fico imaginando uma multidão olhando para mim e pensando, poxa vida, mas que coisa complicada, né? Mas não é não, você sabe por quê? Porque é o seguinte, Deus chamou os valentes, os corajosos, para serem salvos. Entende? Então, a pessoa que se acovarda, o crente que se acovarda e tudo mais, se afrouxa e não quer correr atrás, não é porque faltou dele uma unção de Deus para isso, não. É porque ele se entregou. Olha, no momento certo, eu vou trazer para vocês um estudo aqui, mas profundo, muito profundo e muito necessário, sobre
atividade e passividade. Aí vocês vão ver que coisa impressionante, né? O homem que é passivo e o homem que é ativo, a diferença dos dois. E o que significa cada um desses fatores, né? O homem passivo, que é passivo, e o homem que é ativo. Coisa impressionante. No mundo espiritual, isso tem assim uma relevância tremenda. E quando nós conhecemos sobre o homem passivo, né? O homem não, a pessoa passiva, né? Ou ativa, então nós vamos ter uma nova visão do reino de Deus com relação à atividade e passividade. Bem, então é o seguinte, Deus nos chamou para sermos ativos e não passivos, tá certo? E nesse texto aí com relação à justiça de Deus, para alcançarmos a justiça de Deus, temos que sermos ativos. Então Deus nos chamou e nos escolheu para ser pessoas ativas. Portanto, a justiça dele está à nossa disposição e Deus faz questão de nos falar que, olha gente, o meu grande interesse, o meu reino, né, a minha política, vamos expressar dessa forma para enfatizar melhor, né, é justiça a favor de vocês. Eu quero justiça para vocês. Então, por favor, entenda isto e conquiste seus direitos em mim, porque eu sou a vossa justiça. Amados, então o primeiro fator para você conquistar a justiça de Deus é crendo. Eu creio na justiça de Deus a meu favor. Eu creio que eu vou adquirir todos os meus direitos em Cristo. Em segundo lugar, é o conhecimento. O conhecimento está em todo lugar, né? Se você não conhecer os seus direitos em Cristo, então a justiça de Deus não vai poder vir sobre a sua vida, ou pelo menos naquela área, né? Você não tem conhecimento. E o povo de Deus, meus irmãos, eles têm padecido simplesmente por falta de conhecimento. Olha, eu sinto uma tristeza de ver como que o povo de Deus tem uma preguiça terrível para buscar conhecimento. Tem preguiça de ler a Bíblia é o conhecimento, né? Tem preguiça de ler a Bíblia, nunca procura, corre atrás de fazer um cursinho, ou seja, mesmo se fizer curso, não fizer nada, mas pelo menos está sempre atento a pregadores didáticos, que traz conhecimento, ou lê a Bíblia, lê livros didáticos, né? Eu sugiro que todos os evangélicos, pode ler qualquer literatura cristã, não tem nenhum problema, mas procure mais os livros didáticos para vocês aprenderem. Porque é o conhecimento que nos salva. O crente sem conhecimento, ele é presa fácil, né? E além de ser presa fácil, ele ainda sofre muito, porque ele não conhece seus direitos. Entende? Você não conhecendo seus direitos, como você vai poder usufruir da justiça de Deus? E Deus está lá, gente, presta atenção, o meu reino é justiça. O meu grande interesse por vocês é justiça, ou seja, é fazer prevalecer os seus direitos. E quando nós estamos dormindo com relação aos nossos direitos, Satanás ele está reivindicando os direitos dele, para poder nos atacar. Entendeu? E aí, como nós não sabemos nos defender, porque não conhecemos nossos direitos em Cristo, aí ele aproveita e rebenta com a gente. Bem, então vamos lá. Eu quero exemplificar direitos para nós entendermos, sabe? O que é a justiça de Deus e em que se aplica a justiça de Deus. Aí fica falando justiça, 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 mas e daí? Então nós vamos pegar apenas alguns itens esses itens que eu vou passar aqui para vocês, vai ser o bastante para a mente de vocês se abrirem, aí vocês correrem atrás, que são mais de 8.000 promessas pelas quais nela está inserida a justiça de Deus. Como assim? Se você tem conhecimento de todas essas promessas, ou de tantas que você conhecer, então certamente você vai trabalhar em cima daquele seu direito para que ela se efetiva, né? Aquela bênção se efetiva na sua vida, ou seja, para que a justiça de Deus se efetive na sua vida. Irmãos, é muito
interessante nós sabermos de uma coisa, sabe? De que podemos conhecer as 8.000 e tantas promessas que Deus nos deu. Mas lembre-se, aquelas promessas têm que entrar para dentro de você. Ela tem que ser revelada. Senão você vai ler e nem vai prestar atenção, nem vai descobrir, nem vai entender que aquilo é uma promessa para você. Ainda que você faça até exegese do texto, você vai continuar não enxergando. Essa é a verdade. Então a revelação da palavra, como eu já ensinei e eu insisto, clame a Deus pela revelação da palavra. Que sem a revelação, a Bíblia vai ser apenas um livro de conhecimento para você. Não vai funcionar. E muito menos a justiça de Deus. Então vamos lá. Irmãos, o Senhor, Ele faz uma promessa. Lá em Filipenses 4,19, Ele deixa claro que o Senhor, Ele sempre irá suprir as nossas necessidades. E nós temos uma facilidade para crer que o Senhor não vai suprir. Na verdade, é uma facilidade que nós temos de crer que Deus não vai suprir. Por que eu digo isso? Porque quando vem as necessidades, a gente entra em desespero. Entra em desespero. A gente já fica coçando a cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar? E aí, assim, quando o Senhor fala assim, olha, não se preocupe, porque as suas necessidades, eu cuido delas. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu lembro uma vez, há muitos anos aí, de repente veio uma conta de luz lá para mim, que no dinheiro de hoje era mais ou menos R$ 500. Quando eu vi aquela conta de luz, irmãos, era impossível eu conseguir os R$ 500 para pagar aquela conta de luz. Era impossível para mim, impossível. Mas quando eu olhei para a conta de luz assim, vi lá R$ 500 para ser pago, eu levantei aquela conta de luz para cima e falei assim, Senhor, é o Senhor que supre todas as minhas necessidades. Então, obrigado porque o Senhor já enviou o dinheiro para mim pagar essa conta de luz. Obrigado, em nome de Jesus. Esse tipo de oração que eu fiz é o que o Senhor me ensinou a fazer. Tudo que você pedir em oração, crede que recebeste, então você já tem. Você já recebeu. Mas primeiro você tem que receber dentro de você para depois se manifestar. Então eu fiz essa oração e francamente nunca fiquei no escuro. Nós nunca ficamos no escuro. O dinheiro apareceu, não me lembro como o Senhor proveu o dinheiro, mas o dinheiro chegou e eu paguei a conta de luz em dias e o problema foi resolvido. Então, gente, olha, a vida nos pega de surpresa de tal forma que nós entramos em choque. Nós esquecemos de que o reino de Deus é justiça. Ele faz prevalecer os nossos direitos. Qual é o nosso direito? Bem, dentro desse contexto agora nós estamos falando, é de suprir as nossas necessidades. Então a justiça de Deus é suprir as suas necessidades. Então se você crê que Deus supre as suas necessidades, então Deus vai suprir. Mas você tem que crer que Ele vai suprir. Se você não crê que Deus vai suprir, então nada feito. Você vai padecer necessidade. Meus irmãos, e vem necessidades de todas as formas. Eu estou falando aqui sobre a conta de luz, mas vem aqui sobre uma manutenção de carro, né? Pagar imposto de carro no final no início de ano, né? IPTU, é tanta coisa. E você olha assim, irmãos, eu tenho vivido pagando essas fortunas em IPTU e imposto de carro, etc., pela fé. Eu creio que Deus vai mandar o dinheiro e o dinheiro aparece. No início de ano, o dinheiro aparece. Milagrosamente, Deus abre as portas, então eu vou e consigo pagar tudo. Bem, necessidades, vêm as emergências, né? Coisa que você não está esperando, você ganha um salário X, você já tem um orçamento, de repente surge despesa extra que você não estava esperando, né? E aí como é que fica? Então, necessidades, elas em todas as áreas. Eu lembro uma vez que fui para uma conferência de pastores
lá no bairro Leblon, na igreja da Lagoinha. Então eu peguei todos os meus filhos, coloquei no carro, no Golzinho verde que eu tinha. Quem que lembra dele? Você lembra do Golzinho verde? Foi o primeiro carro mais novo que eu tive, né? Eu tive outros, não é mais velho, mas o primeiro carro assim, semi-novo que eu tive, bem novinho mesmo, mas era semi-novo, era esse Gol, ainda refrigerado a ar. E ele era álcool, por incrível que pareça, né? Foi os primeiros carros a sair a álcool. Bem, aí eu fui já sabendo que o álcool não ia dar para me voltar. Aí na volta, o que aconteceu? Eu saí daquela Avenida Portugal e a hora que eu entrei ali à direita para cair na Antônio Carlos, exatamente ali que é um movimento tremendo, o carro acaba o álcool. Aí eu parei, encostei o carro e tal, e eu já tinha um galão e uma mangueirinha. Aí eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, porque eu preciso chegar em casa. E todos os meus filhos dentro de casa, a gente com fome, né? Já era tarde, tudo mais. E eu sei que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E eu preciso agora de combustível para me chegar até em casa. Então é o seguinte, eu vou sair lá para fora do carro, vou pegar o galãozinho e vou aguardar o Senhor me dar direção para a quem eu vou solicitar essa ajuda. Mas eu preciso da sua direção, porque eu quero pedir para a pessoa certa, a pessoa que o Senhor escolheu para me abençoar. Eu já tinha esse conhecimento de Deus naquela época, né? De que Deus sempre tem a pessoa certa para te abençoar, a pessoa errada para te abençoar só dá zebra, só dá problema. Então tem até esse segredo, tá, gente? Você precisa de alguém abençoar a vida de vocês em qualquer área. É fazer uma oração, é arrumar um dinheiro, né? É abençoar com a cesta básica. Seja lá qual for a sua necessidade, Deus tem a pessoa certinha. Então você tem que aprender a buscar a direção de Deus, a quem procurar ou se você tem que esperar, né? Deus é que sabe, você tem que aguardar a direção dele. Bem, então eu fiquei com o galão lá e tal, e foi passando o carro lá é toda hora, né? Isso não é novidade. E eu ligado no Espírito, disse: Senhor, quem é que o Senhor vai usar para me abençoar? De repente passou uma pessoa lá, com um carro assim, porque lá passa mais é carro zero ali, carro novo, carro chique, e não é que o lugar é o lugar mais nobre. Então, o seguinte, de repente passou um carro mais simples, aquela pessoa que sabe das dificuldades de um pobre, né? E o cara parou, assim, ficou olhando para mim assim, falando assim: pelo amor de Deus, me pede o combustível que eu te arrumo. Me pede, eu li isso nos olhos do camarada. Sabe? A pessoa fica te oferecendo ajuda. Mas eu perguntei para Deus: é esse? Deus falou comigo: não, não é ele não. Então eu peguei nem dei bola, eu vi a cara para lá assim. Entendeu? Aí passou mais uns 5 minutos. Aí vi no carro, um determinado carro. Aí o Espírito de Deus falou comigo: é aquele carro. É aquele carro ali que vai te abençoar. Aí eu peguei e olhei para ele assim, dei um sinalzinho para ele, só um sinalzinho, ele parou o carro imediatamente. Era um carro 0 quilômetro, um cara rico. Ele parou o carro e falou assim: pois não, olha, eu estou precisando aqui de um álcool para mim poder chegar até em casa, você pode me ajudar? Ele virou para mim e falou assim: olha, rapaz, eu tirar do meu carro aqui não tem como não, porque meu carro ele tem filtro, então não tem como enfiar mangueira. Mas eu posso pegar você, levar você lá no posto, e lá você enche o seu galão e eu trago você de volta, que não tem problema não. Maior boa vontade, assim. Era um anjo me atendendo. Aí eu virei, cocei a cabeça para ele assim, você, mas o problema é que eu não tenho dinheiro para poder abastecer. Eu disse: preocupa com isso não, vamos lá. Entrei no carro, fui lá e dei abasteci, ele pagou para mim e tal, e me trouxe de volta e tal, e eu peguei e vim embora para casa. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Amém? Amém. Deus é glorioso, irmãos. Então, em qualquer área da sua vida, é uma necessidade? É uma necessidade? Não é luxo não, né? Luxo, aí não tem promessa não. Você vai ter que exercer uma fé diferente, que é uma outra área, que futuramente eu posso ensinar para vocês. Mas nós estamos falando agora daquilo que é necessário. Tá certo? Você precisa daquilo. Você precisa daquela bênção em qualquer área da sua vida.
Então, tem promessa para isso. Deus supre todas as suas necessidades. Então, se você crer, a justiça dele irá prevalecer na sua vida, nessa área de necessidade. Bem, na área de alimentação, quando eu falei de necessidade, parece que abrange tudo, né? Mas eu quero desmembrar um pouco sobre as necessidades. Área de alimentação. Meus irmãos, em Salmos 37, 25, está escrito assim, está escrito que o salmista Davi falando, eu nunca vi o justo desamparado e nem muito menos mendigar o pão. Irmãos, olha, nós que somos casados, temos família, somos responsáveis pela família, a gente sabe como que é sério a questão de você manter o pão de cada dia dentro de casa, não é verdade? Louvado seja Deus que todos vocês estão bem, vocês nem têm dificuldade para isso não. Mas eu, como o pai de vocês, olha, vocês não têm ideia do que nós já passamos, né? Os seus pais, né, que tem uma história incrível, vem nessa área aí, eu não sei aí sobre o Ricardo, mas, enfim, os nossos antepassados têm histórias incríveis, né? E eu não sou um antepassado, não, mas eu tenho histórias incríveis com relação o manter, né, a comida dentro de casa. Irmãos, eu não vou falar de todas as minhas experiências, porque é impossível, né? Mas o que incrível que aconteceu na minha vida foi quando Deus falou comigo assim, eu estava bem, né? Eu tinha um carro seminovo e tal, e eu viajava para todo lado com minha família. Lá em casa era uma fartura de alimentação incrível, né? E nada, não tinha falta em nada. Aí um dia o Senhor falou comigo, olha, que era para me largar tudo, largar o trabalho, largar tudo era para mim ficar dentro de casa, porque Ele ia me trazer um novo ensinamento, um novo treinamento espiritual. Ele queria que eu aprendesse a confiar nele. Aí onde eu já falei para vocês que confiança, você não confia em Deus de uma hora para outra, não. Se no estado de Deus, não, porque eu já confio em Deus. Não, você tem que ser treinado. Por isso que vem provações e tal, etc. Essas provações, na verdade, a Bíblia dá a palavra provações, mas na verdade é treinamento espiritual. Né? As provações são treinamento espiritual. Então, se Deus mandou que eu largasse o trabalho, que eu ficasse sentado no sofá, confiando que Ele ia suprir todas as minhas necessidades para minha família. Então, o principal não era roupa, né? Não era luz, água, você podia viver sem luz, né? Sem água não, mas você podia viver sem muita coisa. Durante esse período de provação que eu não estava mais trabalhando. Mas a alimentação não tinha jeito. E na primeira semana, irmãos, incrível, eu tinha um dinheiro bom para receber da empresa, um dinheiro que daria para me manter lá uns 6 meses, que era um bom dinheiro que eu tinha para receber. O camarada que eu prestava serviço para ele, não me deu 1 centavo. Então, quando eu larguei a empresa com o bolso vazio e, por incrível que pareça, Deus preparou um cenário ali, já para começar a pegar pesado, e que as dispensas estavam vazias. Olha, durava no máximo uma semana lá em casa as despesas, para vocês terem ideia. E eu, como tinha comprado um boi, mas do boi só restava, porque lá em casa sempre foi assim, né? Eu comprava era um porco inteiro, um boi inteiro, ou metade de boi, né? Colocava lá no freezer lá, mas já tinha chegado tudo, já tinha chegado no final, e só restavam uns 2 quilos de carne seca que nós secamos, né? E o restante nós já tínhamos consumido. Então, mas eu tinha falado com Deus, o Senhor está querendo que eu largue o meu trabalho e vou ficar só em casa, dependendo do Senhor. Tudo bem, eu vou te obedecer, mas tem uma coisa, eu nunca vou pedir nada para ninguém, e qualquer pessoa que perguntar se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou falar que não, porque é o Senhor que supre a minha necessidade, não é o homem. Então eu não vou ficar choramingando para ninguém não. Então o Senhor é que sabe, mas eu vou agir dessa forma, não vou pedir nada para ninguém.
E também nunca fez parte do meu caráter ficar pedindo, né? Nunca fez. Deus sempre me deu saúde, força para trabalhar e sempre eu tive trabalho, sangue no trabalho. Então seria assim, muito ridículo para mim sair pedindo as coisas dos outros. Então não fazia parte do meu caráter. Aí Deus me respeitou. Aí é o seguinte, aí quando chegou uma semana que eu estava parado dentro de casa, aí todas as despesas tinha acabado, e só tinha a carne seca e tinha chuchu que nós tínhamos ganhado, não sei de quem lá. Aí eu lembro que a mãe de vocês chegou e eu falei assim, olha, eu não tenho força para fazer isso não. E eu comprei, não pode ser que eu faça. Dá até dó mesmo, né? Ela ficou sem força para fazer só aquilo para vocês comerem, carne seca e chuchu. Eu peguei, eu mesmo preparei lá e tal, e rapidinho também acabou aqueles 2 quilos de carne com chuchu, que só tinha aquilo para comer. Mas a carne e o chuchu ainda estava na panela ainda, quando alguém chegou na minha casa, virou, me deu um dinheiro, falou assim, Oswaldo, Deus mandou entregar para você esse dinheiro aqui, e ele disse, me deu uma ordem, não sei porquê, não sei o que está acontecendo com vocês, que ninguém sabia de nada. Ele me deu uma ordem para não perguntar para você nada, é só para te entregar, então toma aqui, ó, eu não quero saber de nada. Aquele dia, aí eu fiz uma vela de uma feira, né, uma comprinha e tal, e já começou assim, Deus suprindo todas as minhas necessidades. E eu fiquei, essa prova durou exatamente 4 anos, 10% da prova de Israel, né, que ficou 40 anos. 4 anos sem trabalhar, sem fazer nada, confiando de que Deus ia suprir todas as minhas necessidades. Então foi um treinamento intensivo. Eu cheguei até quase a entrar em depressão e tal, porque não porque faltavam as coisas dentro de casa. Eu ficava dependendo do Senhor mandar as coisas para dentro de casa. Se faltar, não faltou não. É porque eu nunca aguentei ficar parado. Então a prova para mim maior não foi confiar no Senhor para poder manter a nossa despesa, mas foi por eu estar parado sem fazer nada. Eu não consigo, isso para mim é um problema, sério, ficar parado. Bem, irmãos, então durante 4 anos, Deus nos manteve de uma maneira hiper graciosa. E eu nunca posso deixar de mencionar nesse fator, nessa efetivação da justiça de Deus sobre a minha vida, da minha família, nessa área aí de alimentação, de sobrevivência de fato, era tudo, luz, água, né? Alimentação, remédio, tudo. Remédio não, porque nós orávamos e Deus curava e não tinha problema. Então nós não precisamos de remédio não. Mas foi que nesse período, sabe? Nesse período, o Senhor fez 2 milagres. 2 milagres que eu só fui compreender que Deus estava fazendo milagre. Foi anos depois, né? Que já tinha passado a prova, já estava bem, né? Comecei a prosperar, etc. Aí que eu acordei, Deus abriu os meus olhos para enxergar o que era o milagre que Ele estava fazendo na minha vida e eu nem percebi na época. Olha, o milagre foi que, um dos milagres, foi que onde nós estávamos morando, lá no Antônio Pereira, Deus mandou sairmos de Belo Horizonte, a história é longa, né? São 4 anos de história. Então, daqui, Deus mandou que passasse um período lá em Antônio Pereira, na região de Ouro Preto. E lá nós alugamos uma casa, e lá na casa tinha um pé de abacate. Olha, esse pé de abacate, todo mundo sabe que o abacateiro, quando dá abacate, o abacate chega o ponto de vez, logo amadurece, começa a cair e tudo mais, e logo desaparece. Olha, eu não sei dizer para vocês quantos meses durou esse abacate. Mas o primeiro milagre, tinha mais abacate do que folha. Às vezes eu falo isso, as pessoas acham que eu estou exagerando, né? Já viu um pé de abacate ter mais abacate do que folha? Pois esse pé de abacate era baixinho, tinha mais ou menos no máximo, 4, 5 metros de altura, ponto mais alto dele, 5 metros de altura, ele era baixinho, mas tinha mais abacate do que folha. E esses abacates não acabavam nunca e nem amadureciam no pé. Nós colhíamos abacate todo santo dia. Isso durou meses e meses, eu não sei quantos meses durou esse abacate.
Quando nós mudamos lá, mudamos deixando o abacate no pé. Gente, não existe isso na natureza, não. Não existe isso. Nós comemos abacate durante muitos meses, os abacates não acabaram. E não amadureceram. No pé não, né? Nós tínhamos que pegar o abacate e colocar para amadurecer. Vocês lembram disso? Muito vago, né? Esse foi o primeiro milagre. Vocês estão acordando agora com respeito a esse grande milagre? É impressionante. Irmãos, o segundo milagre é que nós plantamos uma horta, né? E plantamos, um dos que mais me chamou a atenção foi tomate. Gente, mas o tomate, mas deu tanto tomate que eu dava tomate para todo mundo. E os tomates não acabavam. E o pé de tomate não parava crescendo. Ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, crescendo. Eu colocava uma vara, não dava. Colocava outra, não dava. Colocava outra, não dava. Virou aquele negócio de 3 metros ou mais de altura, né? E por fim não tinha mais onde colocar vara para escorar o tomate, não. E o tomate dando, mas só tomate grande, bonito, né? A horta que eu plantei, que eu plantei, mas dava com fartura, que as folhas bonitas, aquela coisa toda, e durava. Bem, o que é isso, irmãos? É milagre no deserto. É Deus suprindo as minhas necessidades. Então, nunca faltou o alimento durante esses 4 anos, nunca faltou dinheiro para poder pagar a conta de luz, nunca faltou dinheiro para poder pagar a conta de água. Água lá no eu não pagava não, né? Lá era gratuito, mas aqui em Belo Horizonte eu pagava, né? E enfim, Deus me levou um período de 4 anos de treinamento para mim aprender a confiar nele, esperar nele. Então é o seguinte, irmãos, e ele provando para mim que a justiça dele funciona. Ele supra a nossa necessidade. E eu já tive N necessidades, N experiências fora desse período de provação. Claro. E todas elas, Deus supriu as minhas necessidades. Mas por quê? Qual foi o meu segredo? Eu sempre criei que Deus supre as minhas necessidades. E Ele sempre supriu as minhas necessidades. Eu quero falar também agora sobre um direito que nós temos, muito comum, que é a segurança. Irmão, segurança é um direito que nós temos. Salmos 125, verso 1 ao 2 diz assim: aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, nós somos imbaláveis no Senhor, né? E como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo hoje e para sempre. Então, amados, dentro desse texto, nós encontramos o quê? O refúgio no Senhor, a segurança no Senhor. E nós temos uma grande dificuldade de crer na segurança do Senhor. Sabe por que nós temos dificuldade? Porque nós expressamos um medo, por exemplo, de escuro. Às vezes de andar sozinho, certas horas da noite. Não é verdade? Nós temos medo de sermos assaltados. Temos medo até de assombração. Demônios se manifestando como assombração. Nós temos medo de tudo quanto situação de que se relaciona à nossa segurança. Então é o seguinte, por que nós temos medo? Não, o ter medo, eu vou chamar que é natural, né? Mas porque nós cedemos ao medo. O problema é ceder ao medo. Por que nós cedemos ao medo? É porque nós não confiamos na segurança do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos simplesmente levantar, erguer os peitos e tomar atitudes imprudentes. Por exemplo, uma mulher andar sozinha em certas horas da noite, é tentar a Deus, né? Tentar a Deus. Então, a mulher sempre deve buscar uma companhia e tal, etc. Saber como
proceder nisso aí, né? Então, você tentar a Deus nunca. Então, o que você deve fazer para se precaver com relação a qualquer situação que gera insegurança para você, você tem que fazer. Mas isso não nos isenta em forma alguma de deixar de confiar de que nós temos o direito de termos segurança. O Senhor fala assim que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Eles estão conosco, nos vigiando, cuidando de nós, cuidando da nossa segurança. Porém, nós temos dificuldade de crer de que o Senhor fará justiça a nosso favor com relação à nossa segurança. Isso é uma lástima, sabe? Nós temos que aprender em todas as situações. Eu me lembro, eu tinha até assim uma preocupação muito grande com o Felipe, que no último galpão, né, que era a nossa empresa, o penúltimo galpão, o Felipe lá às vezes ficava até tarde lá sozinho, né? E saía lá sozinho e tal, e eu ficava com a preocupação, mas ele ia tranquilo e tal, e inclusive um dia você foi abordado, né, bandido, né, mas Deus o livrou e tal. Mas, irmãos, são situações, por exemplo, ele ali estava tentando a Deus, não, ele tinha que ficar por último lá, que ele era o encarregado lá e tudo mais, e ele era o último a sair da empresa, e quando ele ia sair da empresa já estava de noite, né, e era um lugar realmente perigoso. Mas o Senhor sempre o manteve em segurança, sempre manteve em segurança, louvado seja Deus. Pessoas lá já foram me assaltar lá, já me assaltaram já umas 3, 4 vezes de revólver, mão armada, e chegaram com o revólver em cima de mim. Eu repreendia os demônios que estavam nele no nome de Jesus, e contra eles eu dizia, né, que o Senhor vos repreenda e tudo mais, e todos o Senhor me livrou. Porque o seguinte, eu enfrentei esses bandidos na confiança que eu tinha e que eu tenho, de que eu tenho direito de segurança. Então, se eu tenho direito de segurança, eu vou ficar me cedendo para bandido? É o meu direito. É lógico assim, para você tomar a atitude que eu tomo, e já tomei muitas vezes, de enfrentar bandido assim, no nome de Jesus, você tem que ter uma certa experiência, tem que ter muita convicção a respeito do que você crê. Porque se você entrar naquela direção de tentar a Deus, você vai ter problema, né? Então, o que eu fiz, o que eu tenho feito, eu não aconselho ninguém fazer não, tá? De enfrentar bandido. Mas cada um com a sua experiência, com Deus e tudo mais, com suas convicções, tá? E eu respeito muito. Então, irmãos, segurança é um direito. Então, se um bandido vem te assaltar, se você tremer as bases e tudo mais, e logo entregando tudo que ele está te pedindo, simplesmente você não vai ter ali nenhuma proteção, você vai perder tudo que você tem mesmo. Mas se você lembrar de que você tem direito de segurança, então você vai ter uma outra atitude. Uma atitude de fé, crendo que aquele bandido não vai te dominar, mas você vai dominar, pelo contrário, no nome de Jesus. Então, se a gente falou de segurança, nós temos que entender que é um direito nosso, é uma promessa, segurança. Então, se nós crermos, nós seremos seguros. Se não, nós vamos ter problema, né? E por último, eu queria falar como exemplo de direitos nossos, onde se faz prevalecer a justiça de Deus, na área da saúde. Irmãos, lá em Mateus 8:17, ele deixa, na sua extensão são vários, deixa claro que Jesus, na cruz, ele levou sobre si todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas suas feridas nós somos curados. Bem, entra aqui sempre, se enquadra aquilo que a gente tem para vocês, a revelação da palavra, né? Os teólogos, os estudiosos da Bíblia, com relação à revelação da palavra, eles mencionam da seguinte forma, que a revelação está referindo-se ao rema de Deus. Então existe o rema de Deus e o logos de Deus. O logos de Deus é o quê? A palavra escrita. Bem apropriado. Agora, o que é rema de Deus? É a efetivação da palavra de Deus em nós. Efetivação. Porque é agora Deus dando a palavra
de execução. Olha, se executa a palavra a favor de fulano. Se execute a palavra. Ou seja, se faça justiça a favor dele. Então, isso é o rema de Deus, segundo os estudiosos, né? Então, eu gosto de usar a palavra revelação para que fique-se mais abrangente as nossas convicções e conhecimento com relação de que toda a palavra de Deus deve nos ser revelada para que ela venha funcionar, né? Mas a palavra rema está 100%, né? É 100% apropriada para esse termo que nós usamos, revelação. Então, a cura, se lá em Mateus está dizendo assim, se ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e pela sua ferida, né, nós somos sarados. Bem, aqui está, irmãos, a justiça de Deus ao nosso favor. Então, ou seja, a cura para o crente é simplesmente um direito. Um direito. Irmãos, eu gostaria tanto que toda a igreja do Senhor tivesse essa revelação. Puxa vida! Mas seria tão agradável. Olha, todos saberem de que eles têm direito, então quando houver qualquer ataque de doença, nós vem te atacar com doença ou enfermidade, você simplesmente levanta as mãos e diz, eu estou curado em nome de Jesus. E quando você crer de fato, eu já ensinei para você sobre o que é fé, né? Ou seja, o significado da palavra fé. Fé é simplesmente a ausência de incredulidade, ou seja, e fé não tem tamanho, né? Ela não tem tamanho, ela não é nem um tamanhozinho de um grão de mostarda, e muito menos tamanho de uma melancia, ela não tem tamanho. Fé é ausência de incredulidade, é simples assim. Então, gente, a cura é um direito nosso. Então, a cura é a justiça de Deus a seu favor. Então, lembre-se, o reino de Deus é justiça. É paz e alegria, mas hoje nós vamos falar sobre justiça. Então o reino de Deus, ou seja, Deus se volta, ou seja, a atenção dele é voltada para trabalhar para que todos os nossos direitos nos sejam dados. Isso é justiça de Deus, é o reino dele, é a vontade dele. Então, quando se trata da vontade de Deus, você nem precisa orar, perguntar se é a vontade dele, não. Muitas pessoas, para justificar sua incredulidade, ficam falando de que, não, essa doença minha é a vontade de Deus, que isso é aprovação e tudo mais, que através dessa doença, Deus vai salvar alguém lá no hospital, porque eu vou pregar o evangelho, etc. Isso para mim é conversa fiada. Isso para mim é desculpa. É a pessoa se justificando, né, a sua incredulidade. Doença, irmãos, é uma desgraça. Quem se alegra aqui na doença? Quem se alegra? Todo mundo caladinho, né? Por quê? Porque todo mundo odeia doença. A doença te enfraquece, a dor te enfraquece. Te traz desânimo. Você não tem ânimo nem para servir a Deus direito. Pessoa que está muito doente para servir a Deus, vou falar, ele tem que ter um certo nível de maturidade. Porque é difícil servir a Deus doente. É verdade ou não é? Então vocês veem que a doença, ela está fora do plano de Deus para o homem. Está fora da vontade de Deus para o homem. Não venha da desculpa que a sua doença é para a glória de Deus, não. Em termos de que não, Deus quer isso, porque através de que isso aqui é a cruz que eu tenho que carregar, etc. Através disso Deus pode salvar alguém. Não faça isso, não. Não entra por esse caminho, não. A doença é uma desgraça na vida do homem. E não é a vontade de Deus, e Deus já fez uma promessa de que a sua justiça consiste em te curar. É simples assim. Agora, para finalizarmos esse pensamento, quando que nós perdemos de fato a justiça de Deus? É mais um resumo, né, que no decorrer aí nós já falamos, né? Mas, em primeiro lugar, irmãos, o que nos faz perder esse direito, que é a justiça de Deus, é a rebelião.
é rebelião. Quando o crente torna-se um crente rebelde, olha, ele perde o direito, porque ele está dando uma legalidade para que em todas as áreas e direções da sua vida, Satanás venha atacá-lo à vontade, porque ele é um rebelde. E quando eu falo rebelde, não é somente aquele camarada que se abstém dos pecados, não. Mas refere-se àquela pessoa que, além de não estar nem aí para os pecados, né? Ele peca, gosta de pecar e não quer se arrepender e nem clama por libertação nem nada, então isso aí já é rebeldia, né? E então assim, ele também, ele tapa os ouvidos para não ouvir Deus falar com ele. Em muitas áreas da vida. Então ele é um rebelde, até nisso. Eu lembro que uma amiga nossa, na juventude, ela procurou eu e a mãe de vocês e falou assim, olha, veio buscar conselho a respeito do seu namorado. Aí nós falamos, você tem que orar para ver se é a vontade de Deus, etc, aquela coisa toda, né? Ela falou assim, não, eu não vou orar não. Não vou orar não, porque eu tenho medo de Deus falar que ele não é o meu escolhido e eu não quero perdê-lo. Bem, enfim, ela tomou essa direção para a vida dela, de não conversar com Deus sobre esse seu namorado, porque ela queria a todo custo casar com ele. Isso é o que, irmãos? Se interpreta essa atitude como o quê? Rebelião. Rebelião. Ah, não vou orar não, porque se Deus falar que não, eu não sei como fazer não, porque eu quero caminhar nessa direção e não na direção de Deus. Em outras palavras, isso é rebelião. Por fim, ela casou com esse camarada. Casou. De cara veio filho gêmeo, 2 filhas gêmeas, depois veio mais filha, depois veio mais filha. Aí por fim eles loucos para poder ter um filho, um homem, né? Aí adotaram um menino. Louco adotou o menino, aí eles não deram certo, se separaram. Um foi pro canto, outro foi pro outro. A mulher ficou sozinha com aquela renca de filhos. E esse filho homem, a vida inteira, só deu problema, depois de adulto. Só problema para a família. Só problema, só problema. Ou seja, então foi um fracasso o casamento dessa pessoa, porque ela se rebelou contra Deus. Então foi Deus que fez isso com ela? Não. Foi fruto da sua decisão. Então a justiça de Deus não pôde prevalecer sobre a vida dela. Por quê? Porque ela tornou-se uma rebelde. Então, assim, a rebeldia, de fato, ela cancela, ela anula a promessa de Deus. E por fim, por último, é o que todos nós sabemos, a incredulidade. Você pode ter todo o conhecimento a respeito dos seus direitos, mas se você não crê que Deus é a sua justiça, você não crê que Deus vai fazer prevalecer os seus direitos, se você não crê nisso, então não tem jeito, não funciona. Então, para concluir, o segredo para que se aplique a justiça de Deus na nossa vida é crendo que vai prevalecer os nossos direitos em Cristo Jesus. Amém? Então que o Senhor nos abençoe e na próxima reunião nós vamos falar sobre a paz, né? Que é o segundo fator do reino de Deus, a paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós vamos aprender também muito sobre a paz. Um assunto muito profundo, muito interessante. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo, até a próxima reunião, em nome de Jesus.